Essa daqui é a casa por fora. E aqui tem um lindo jardim. Que dá bem para imaginar como seria esse jardim de verdade. Que dá para um terraço com pergolado. Na verdade não é nem um pergolado, é um Sonnenschutz, que seria uma proteção contra o sol. E a vista da sala toda bem envidraçada, com vista para o jardim. E do lado de cá ela é toda fechada. Vamos entrar. A entrada para casa é aqui pela lateral. A gente já vê que tem um recuo, a gente chama de loggia. E aqui vem para a porta. Então aqui a porta já tem um detalhe em vidro. E vamos entrar. A vista pelo outro lado da porta. Aqui a gente tem um guarda-roupa, que também é chamado de roupeiro. E aqui a gente tem o lavabo. Esse guarda-roupa tá fechado com porta, que eu acho que é uma ideia muito boa. Aqui poderia ter cabides, tal, onde coloca sapatos. Então é uma ideia bem legal. E quando ele tá aberto, pode usar esse espaço aqui para sentar e colocar um sapato e tal. De frente pro guarda-roupa tem o lavabo, que é um lavabo de comprido, com teto em madeira, igual aqui no hall. Eu acabei não mostrando pra vocês, mas o hall ele é todo com teto de madeira. Até aqui no lavabo tem uma pia bem simples, janela para trazer bastante iluminação natural e o vaso fica atrás da porta, que numa possibilidade de um banheiro bem comprido como esse, é a posição ideal, que o vaso fica escondido. Seguindo aqui pelo hall, a gente cai num segundo hall, digamos assim. E eles fizeram uma estante linda aqui nessa escada. Utilizaram o espaço da escada para fazer essa estante, coisa mais linda. A casa é toda nesse telhado com madeira aparente. Ela é pintada de um branco bem clarinho, só para quebrar a madeira, mas ainda dá para ver bem os veios da madeira. Fica uma coisa muito bonita, bem rústica e ao mesmo tempo muito elegante. Aí do lado de cá eles fizeram os nichozinhos em madeira, um armário. Dentro desse armário tem um cano, que eu não faço a menor ideia para que seja, porque isso aqui é um cano normalmente de ventilação. Não faço a menor ideia, mas a forma que eles esconderam o cano foi muito legal, boa ideia. E dessa posição que nós estamos aqui agora, a gente tem duas possibilidades, ou ir para lá, ir para sala, eu acredito, porque eu não fui ainda, e tem a possibilidade de vir para cá, que é a sala de jantar e a cozinha. Cozinha em estilo aberto, estilo americano, né? E ó, o teto acompanha a casa inteira. Aqui do nosso lado direito tem a torre quente, e deixa eu ver se isso aqui é a geladeira. Exatamente, aqui é a geladeira. Então, quando tá fechado, ninguém vê que tem geladeira. Aqui na Alemanha é muito comum esse conceito. O que temos aqui nessa porta? Aqui é um quartinho de bagunça, pode fazer de despensa, também tem um maquinário, tem o controle do gás. Então sempre tem esses quartinhos aqui na Alemanha. Virando aqui para nossa esquerda tem uma bancada de trabalho muito legal, com um espaço muito grande, uma pedra rústica, ela não é uma pedra super lisinha, é uma pedra bem rústica. Cuba dupla e uma cuba integrada, que aqui na Alemanha é difícil de ver. Normalmente as cubas são de sobrepor, o que eu não gosto. Essa daqui é excelente. Já tem até o buraquinho aqui para detergente, provavelmente. A torneira de monocomando que puxa, que fica bem fácil de manusear e limpar a pia. E aqui embaixo da pia, acredito que seja a lava-louça. Exatamente, aqui é a lava-louça. Também fica toda integrada. E aqui do lado são só gavetinhas e armários e tal. Aqui não tem muita novidade. Aqui ficam os lixos, que aqui na Alemanha também é bem comum que os lixos fiquem dentro do armário. E aí é questão de gosto, eu não gosto muito. E armário, gavetas, nada de muito especial aqui. Virando, nós temos a pia em ilha, bem bonita, na mesma pedra, com gavetões, que dá bastante espaço de armazenamento. E aqui na frente eles fizeram uma bancada vermelha, que tem os seus poréns. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, isso porque é uma casa de exposição. Imagina se fosse uma coisa assim na vida real. Essa bancada aqui estaria toda estragada. Já vi coisa do outro lado que eu vou mostrar também pra vocês, dessa bancada. Ó, ela tá toda lascada. E isso é pela laca, pelo acabamento que foi feito. Olha só, tem que tomar um baita de um cuidado quando escolhe uma cor assim muito vibrante, muito marcante, pra que esse tipo de coisa não aconteça. Imagina, isso aqui é uma casa de exposição. Imagina no dia a dia com criança, panela, um prato, tudo. Não ia dar certo. Aqui temos umas frutinhas
Falso, isso é falso. Isso é falso. Tudo falso. Mentira, não é não. É só de disposição mesmo. Em cima do fogão temos uma coifa bem legal. É uma coifa quadrada que dá um alinhamento com o mesmo estilo da cozinha, que ela é toda bem quadrada. E essa é a vista da cozinha. Quem tá aqui cozinhando fica de frente para a mesa de jantar. E lá na frente tem a sala de estar, que a gente já vai para lá. Então, só recapitulando, nós viemos daqui, a gente pode ir para a porta que tem aqui, ou podemos ir por aqui. Aqui a gente já viu aquele terraço que a gente viu por fora. Tem o acesso por aqui, muito legal. Uma porta gigantesca. Isso aqui dá um ar de amplitude muito legal. Olha essa sala toda iluminada, toda com janelas. Esse acesso pro terraço com essa porta que deve ter 1,80 m mais ou menos de abertura, eu acho, 1,60 m talvez. Que dá uma amplitude bem legal pro terraço. Olha aqui como é que é o terraço. Não é um pergolado, é uma proteção de sol e em cima eles colocaram vidro que tá bem sujo. Então se vocês forem fazer alguma coisa similar, tem que pensar que suja e tem que ter acesso para limpar o vidro, senão fica feio. São banquinhos ali embaixo da janela que fica super agradável de sentar, ler um livro. E olha o teto, acompanha a casa inteira, dá um ar muito rústico, muito quente. E essa é a visão da sala de estar, com uma lareira no meio, uma lareira que não é de canto, ela é no meio, com nichos já para colocar as madeiras, a lenha e a chaminé. Aqui do outro lado da lareira tem mais um espaço que poderia ser utilizado para fazer um escritório, para fazer alguma coisa, porque olha, é a sala que dá de frente para a entrada. Então vamos voltar aqui pro corredor. Que eu falei que tinha acesso por aqui ou por ali, nós viemos de lá, ó, sala de jantar que vai para estar. Ela dá a volta, lareira, aqui tem mais um espaço, mais um ambiente. Poderia muito bem ser um escritório, uma sala íntima, uma sala de leitura, se bem que aquela janela ali é melhor para leitura. E olha que legal, essa daqui é a construção da casa. Vou agora falar de uma partezinha um pouco mais técnica. Essa casa aqui não é de alvenaria, ela é toda de madeira e essa é a construção dela. Aqui é a fachada que a gente viu com as madeiras, é o que a gente chama de Hinterlufted Fassade, ou seja, tem um espaço de ar entre a fachada e a construção mesmo. Aqui embaixo a gente pode ver que tem uma telinha que é para proteção, para não entrar bicho, essas coisas, mas tem que ter 2 centímetros pelo menos de passagem de ar. Aqui vem uma proteção térmica dura, isso aqui é madeira, como se fosse um compensado de madeira, mas ela é própria para essa utilidade. Daí vem uma camada de lã mineral para proteção térmica também e um pouco acústica. Um pilar de madeira, não é bem um pilar que chama, né? Mas é como se fosse um pilar de madeira, um pilar de madeira. E essa daqui é a parte interna da casa. Vem um drywall. Daí aqui começa a parte interna, que é uma chapa de drywall. Depois vem uma folha que é um plástico mesmo, é uma folha plástica, que é para fazer o isolamento de água, de umidade. Vem mais uma camada de lã mineral ou lã de vidro e de novo mais uma camada de drywall e aqui vem o revestimento interno, o que quiser, pode ser papel de parede, pode pintar, pode fazer o que quiser. Então assim, casa desde a parte de fora até a parte de dentro toda em madeira. Depois ela é revestida, ó, e a gente não vê nada que é de madeira. Dando um overview na sala de estar, muito bem decorada, toda clean, toda com armários de linhas retas, com acabamento brilhante. Eu não sou muito de acabamento brilhante, mas ficou muito legal nessa casa. Aqui seria um rack de televisão, um sofá também simples, mas combinou. E eles fizeram todos os detalhes, desde a cozinha até a sala em vermelho. Então dá pra ver que tem sempre essas pinceladas ligando um ambiente no outro. Aqui também as prateleiras todas em acabamento brilhante. Aí é questão de gosto, né? E vamos ver como é que é a vista aqui, ó, pra cozinha. Sala de jantar e cozinha. Agora vamos subir. Lembrando que aqui é uma casa de exposição e tem um homem falando aqui, deve ser o vendedor. Chegando aqui, tem um armário no corredor, com acabamento acompanhando o telhado. Aqui o acabamento não tem forro, quer dizer, o forro acompanha o formato do telhado, que dá um charme todo, parece um bangalô, fica bem charmosinho. Aqui os móveis são todos em madeira, todos conversando um com o outro, até lá embaixo. Primeira porta que a gente tem aqui é um banheiro. Aqui também pia do banheiro de sobrepor, o mesmo acabamento em madeira dos armários. Então, de novo, sempre um ambiente conversa com o outro. Uma pia bem bonita, sobrepor com uma bancada bem ampla, muito legal. E do lado de cá a gente tem a banheira.
Aqui tem a banheira com bastante área para colocar coisas, que é uma coisa que eu sempre falo nos outros vídeos, quem já viu, que são lugares de apoio que faltam do lado das banheiras, que é uma coisa que eu gosto. E outra pia do outro lado. Aqui uma janela de chão a teto para entrar bastante iluminação natural. E o box, bem simples, mas super funcional. Do lado do box a gente tem o aquecedor já com o pendurador de toalhas, que seca as toalhas. E ele fica muito discreto. Esse modelo de aquecedor é muito discreto, bem diferente daqueles que parece um radiador. Aqui atrás da porta, eles fizeram o mesmo recuo como o box, mas é pro vaso sanitário. Fica bem interessante, porque fica bem escondidinho. Dá até pra colocar uma porta aqui. Ó, essa é uma ideia. Coloca uma porta aqui e dá para alguém usar o vaso sanitário e deixar toda essa área aqui livre para outra pessoa usar. Então é bem interessante. E aqui tem a porta de acesso para o quarto. A gente entrou pelo quarto pelo banheiro, que aqui seria os armários ou um pequeno closet. Ó, vou virar aqui para vocês. Seria um pequeno closet e aqui tem armários e a cama. Chão de madeira. Também combinando com os móveis, essa madeira mais escura, uma madeira mais vermelha. Muito bonito. E a decoração do quarto também. Uma coisa meio africana. Ficou bem legal. A iluminação do teto são só 3 spots pequenininhos. Então, acredito que eles trabalham bastante com luz indireta. E olha que diferente. Em vez de eles colocarem mesa de cabeceira e um simples abajur, eles colocaram um abajur de piso dos dois lados da cama. Eu acho que falta a mesinha de cabeceira. Tem que ter. Mas é uma ideia bem bonita que dá pra integrar com mesa de cabeceira e abajur. Agora, vamos sair aqui do quarto. Vamos voltar pro corredor. Deixa eu dar uma vista aqui pra vocês. A gente subiu aqui a escada, entrou por ali no banheiro e saiu aqui pelo quarto. Então, o correto seria entrar aqui no quarto e ir pro banheiro, né? Fazer correto. Não existe correto, mas mais lógico. E aqui virando tem um espaço para fazer uma salinha aqui com janelas. E o que eu sempre falo em todos os vídeos, janela aqui é muito importante para iluminação natural. Que eu sempre digo, né? Olha, hoje é um dia que tá nublado e tá com carinha de chuva e tá muito escuro aqui. Então, o que eu sempre falo em todos os vídeos, iluminação natural aqui na Alemanha é muito importante. Muita janela, muita abertura, porque apesar disso é muito escuro. E esse aqui seria um outro quarto, que seria das crianças, e ó, tem bastante janela e as luzes estão ligadas. E apesar disso é escuro. Então tem que tomar bastante cuidado com iluminação natural. Ó, o aquecedor que eu falei que é de estilo radiador, como ele é bem mais agressivo visualmente, ele dá mais uma poluição visual. Então aquele do banheiro é bem legal. Aqui a decoração tá bem simplesinha, como é uma casa de exposição, não tem muito o que falar. Mas aqui o acabamento do parapeito de escada é bem legal, também no mesmo estilo do piso. E aqui tem mais um quarto onde o vendedor tá conversando com um casal, então não vou interromper, não vou até lá porque não pode. E essa parede aqui eles fizeram toda em cimento queimado, bem claro. Ficou bem legal, bem legal. E aqui em cima ainda dá pra ver a viga de madeira no telhado. Gostei muito dessa casa. Vamos descer. Ah, o detalhe aqui pras luzinhas da escada, que isso é bem bonitinho de ter. E super funcional, quando alguém levanta à noite pra ir em cozinha, alguma coisa, não precisa acender as luzes principais da casa, somente as da escada. Isso é bem legal também. E aqui no teto, eles colocaram spots como iluminação e só em cima da mesa tem esse pendente, fio bem fininho, que dá uma leveza bem legal pra mesa de jantar. E aí, gostaram dessa casa? Se gostaram, deixa o like. Não gostaram? Deixa um dislike, não importa, like ou dislike, se manifestem, deixa um comentário, eu vou adorar a interação de vocês. E se vocês têm algum amigo que tá construindo, acha que a ideia é legal pra ele, manda esse vídeo pra um amigo e eu vou adorar a interação de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo!